Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Então, há um tempinho atrás, eu estava lá no meu país chamado Maranhão e Deus me deu no meu devocional eu li uma palavra, uma parábola, e Deus ministrou muito ao meu coração. E ali às vezes a gente lê uma coisa assim, nossa, interessante, eu começo a escrever, né? E eu comecei a escrever uma mensagem sobre aquilo, né? Que era sobre fundamentos, né? Sobre nós termos fundamentos. E aí quando eu voltei, me deu vontade de compartilhar aquilo, né? Eu disse, quando eu tiver oportunidade eu vou compartilhar. E aí começou a série Back to the Basics, que o Murilo começou aqui com a gente, tiveram algumas pregações. Se você perdeu, você pode rever lá no YouTube. E aí ele me chamou, né, me convidou para trazer essa mensagem e disse, vai ser agora que eu vou levar aquela que Deus tinha me dado lá no Maranhão. E é sobre... O título da mensagem, eu não costumo colocar muito título, né, mas enfim, é Firmes Fundamentos o nome. Se quiser anotar aí, é Firmes Fundamentos. E eu queria convidar você, sem demoras, a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, versículo 46. Amém ou misericórdia? Olha, diz assim a palavra de Deus. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Amém, Trizote? Amém. Aleluia, igreja. Diz assim a palavra do Senhor. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e a não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Vamos orar mais um pouco? Curva sua cabeça. Jesus, obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado pelo privilégio de nos reunirmos como igreja. E agora que nós iremos meditar na Tua palavra, agora que nós iremos pensar um pouco sobre essa palavra, eu te peço direção. Espírito Santo, dirige as nossas mentes, os nossos corações para o lugar que o Senhor quer nos levar de forma individual e como igreja, que o Senhor ministre ao nosso coração. Espírito Santo, vem com a Tua palavra, que é como uma espada de dois gumes, ó Deus, trazendo entendimento e discernimento aos nossos corações. A quem consolo, que essa palavra possa trazer consolo, possa trazer exortação e possa ser também, Jesus, um estímulo para vivermos de maneira mais séria a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ou essa passagem, né, que nós acabamos de ler, ela acontece logo após Jesus escolher os seus discípulos e ir até um monte e ali proferir o famoso sermão das bem-aventuranças, né? No famoso sermão do monte. E ele finaliza esse sermão falando sobre fundamentos, né? Eu acho que para quem... O Murilo até usou esse exemplo, outro dia, falando, na série Back to the Basics. E acho que para os engenheiros civis, acho que já devem ter estudado, né, a fundação do Burj Khalifa, que é o prédio hoje, por enquanto, mais alto do mundo, né? Acho que tem outro que está em construção aí, eles estão rivalizando. Mas, por enquanto, é esse. E, cara, assim, acho que cada um tem sua profissão. Às vezes a gente tem assim um assunto, alguma área que você diz, nossa, isso é o sonho. Fica assim, chega a baba escorre aqui no canto da boca de tão legal, de tão prazeroso que é aprender sobre aquilo. E para a construção civil, a fundação daquele prédio, daquele arranha-céu, é algo assim esplêndido, sabe? Maravilhoso, que é uma verdadeira obra de engenharia no seu mais puro sentido, né?
Esse prédio, para quem não sabe, ele está construído em Dubai e ele é o edifício mais alto do mundo. Ele tem 828 metros. Mas, para que aquele prédio, aquele arranha-céu pudesse ser construído, foi necessário fazer uma fundação que suportasse, que mantivesse a inércia daquele prédio para que ele ficasse em pé e não afundasse, principalmente porque ele foi construído em um terreno que é bem arenoso, né, ali na região da Arábia Saudita. E para a fundação daquele prédio foram utilizadas 194 estacas de 1,5 metro de diâmetro cada uma. Então isso aqui, de concreto, e 50 metros de profundidade, lá no mais profundo do solo que eles conseguissem alcançar. Para quê? Para que pudesse sustentar tudo aquilo que seria visto pelas pessoas. Eles estavam trabalhando em uma área que ninguém veria. Talvez que um turista, alguém que vai lá, nem conhece. Mas que era fundamental para que tudo aquilo que se vesse se mantivesse de pé. E aí eles utilizaram mais de 45 mil metros cúbicos de concreto para fazer tudo aquilo. Só que tem um problema, né? Porque como o solo ali do Oriente Médio, ele é muito salino, né? Vocês devem conhecer o famoso Mar Morto pela quantidade de sal que tem naquela região. E assim também o terreno ali em Dubai era muito salino. Então eles tiveram que colocar umas placas de metal, um metal que fosse mais suscetível à corrosão do que o ferro das estacas. Por quê? Para o ferro das estacas de concreto não enferrujar, porque senão o prédio ia cair. Eles não se preocuparam somente em colocar de pé, mas em manter de pé. Porque se não coloca aquelas barras de ferro ali, que quimicamente a gente chama de cátodo, não ia se manter de pé. O ferro ia ser todo corrompido, todo corroído, ali corrompido, coitado, mundano, todo corrompido. Ia ser todo corroído, ele ia sofrer corrosão ali e ia fragilizar toda a armação de concreto. Então, aquilo é uma maravilha da engenharia e eles precisaram fazer aquilo, apesar dos custos, para que se mantivesse de pé. E aí eles colocaram placas de um outro metal mais suscetível à corrosão e ainda aplicaram energia elétrica para favorecer com que os elétrons viessem para essa placa de energia. Não é para ir para o ferro, não é para o ferro sofrer corrosão. Então, toda essa preocupação antes de construir. Até porque ninguém começa um prédio pelo topo, né? Começa pela base. E tudo que nós formos construir, nós precisamos iniciar pela base. E é bem aquilo que nós temos ouvido aqui na série Back to the Basics. Essa palavra não é da série Back to the Basics, embora bem parecida a linha de pensamento, né? Mesmo, como eu falei, eu tinha preparado ela antes de eu saber que haveria a série. Mas, quando essas coincidências acontecem, é porque Deus está querendo nos levar para algum lugar, Ele está querendo nos levar a pensar mais sobre um determinado assunto. Porque o Murilo nem tinha me falado nada no final do capítulo 7. E Jesus, ele começa e vai subindo o tom gradualmente com os discípulos e com a multidão que ali estava. Se nós formos ler Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 20, eu vou ler alguns versículos salteados aqui, pulando, né, uns. Ele diz assim no versículo 20: E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então veja, nossa, aquela pessoa que estava ali ouvindo, quem estava ouvindo aquela mensagem, quem estava ouvindo aquela pregação, tipo, nossa, que legal, Jesus está chamando a gente de bem-aventurados. E aí ele continua: Bem-aventurados vocês que agora têm fome, porque vocês serão fartos. Então era uma mensagem muito boa de ouvir. Era algo muito bom para quem estava ali naquela multidão ouvir e aprender. Mas aí Jesus começa a pegar mais, a subir o tom durante o sermão. E aí, em determinado momento, ele começa com os ais. No versículo 25, ele diz: Ai de vós os que estão fartos, porque vocês terão fome. Ai de vós que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Então agora o negócio começa a ficar mais sério. Saiu daquilo ali, tipo, bem-aventurados, felizes são vocês, só fofurinha. E agora a mensagem começa a ficar num tom mais sério para aquelas pessoas que estavam ouvindo. E Jesus continua aquele sermão e tem um momento que ele chega assim, tipo, no ápice, que talvez as pessoas que estavam ali não esperassem que o sermão que começou como vocês são felizes, agora está exigindo isso. E Jesus fala no versículo 35, Amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e vocês serão filhos
do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos. E ele vai subindo cada vez mais o tom desse sermão, até onde ele fala sobre os fundamentos. Já no encerramento desse sermão, Jesus fala os fundamentos. Depois de começar tranquilo, aí ele diz, ai de vocês, e ele termina nos mandando amar uns aos outros, mandando amar aos nossos inimigos, né? No versículo 27 ele diz, mas a vocês que isto ouvis eu digo, amem os vossos inimigos e façam bem ao que vos odeiam, né? Esse é o ápice, gente, eu troquei aqui os versículos, foi mal. Amem aos vossos inimigos e façam bem aos que vos odeiam. Aí já estava mais difícil as pessoas obedecerem isso, né? Aí talvez já não era bem o que eles estavam querendo ouvir. Bendigam os que vos maldizem e orem pelos que vos caluniam. Ao que te ferir uma face, ofereça também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuse. E é assim que ele continua esse sermão. E aí, por que Jesus encerra falando nesse sermão, aqui nos versículos do versículo que nós lemos, o versículo 46 ao 49, ele faz uma conclusão. Ele diz, agora mediante tudo que vocês ouviram, mediante toda essa palavra, que aqui Lucas resume no capítulo 6, bastante o sermão, mas se você for ler os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, está lá o sermão, não vou dizer completo, porque ninguém sabe se foram exatamente tudo aquilo, mas a melhor descrição do sermão que a gente encontra na Bíblia é a de Mateus. E ali Jesus encerra enfatizando que tão importante quanto para aquela multidão, tão importante quanto eles ouvirem aquele sermão, era eles porem em prática tudo aquilo que eles tinham ouvido ali. E para isso ele usa uma parábola, uma comparação. E nessa parábola, como nós lemos, ele fala de dois homens. E aí, quais são esses dois homens? O prudente e o imprudente, né? Eu tentei separar aqui, para que a gente pudesse pensar, a gente falar sobre 3 tópicos. Primeiro a gente vai falar sobre os fundamentos, depois nós vamos falar sobre o homem imprudente e depois sobre o homem prudente. Mas Jesus, ali naquela parábola, ele fala sobre o prudente e o imprudente, né? E essa é uma distinção que a gente não encontra somente nessa pregação de Jesus. Mas se você for ver o livro de Provérbios, lá fala muito do sábio e do tolo, né? O Salmo fala do justo e do ímpio. E a Bíblia, ela traz essa distinção em muitos momentos. E aqui Jesus usa essa distinção, considerando um homem prudente e um imprudente. O prudente, aquele que ouvia aquelas palavras e as obedecia, e as praticava. E o imprudente era aquele que ouvia, mas eu ouvi, eu só vim aqui nessa montanha mesmo porque eu estava com fome e eu achei que ia ter comida, por isso que eu vim. Eu só vim para a cela por causa do lanche, né? É mais ou menos, talvez tivesse algum da multidão ali que tinha esse pensamento. Eles estavam ali por causa de alguma coisa que eles fossem receber. Mas Jesus, ele vai além, diz, mais importante do que vocês ouvirem esse sermão é vocês praticarem, porque assim faz um homem prudente. E há uma outra peça, né, uma outra parte fundamental nessa parábola que Jesus conta, que é a rocha, que é o fundamento, é a pedra. A pedra, lembrei de um filme que eu assisti, Tudo ao Mesmo Tempo, sei lá como é o nome, e o filme termina com 2 pedras conversando, para você ter uma ideia da loucura daquele filme. O João lembra, a gente assistiu na célula. E no final é assim, a mãe e a filha se transformam numa pedra e fica conversando, e o filme ganhou o Oscar ainda, para você ter uma ideia. Então, mas nessa história aqui, nessa parábola também tem uma rocha, também tem um fundamento que faz parte da parábola que Jesus trouxe àquela multidão. E foi com essa parábola que ele finaliza aquela pregação. Então, vamos iniciar falando sobre os fundamentos. Tá? Existe um homem prudente, um imprudente, um constrói sobre a rocha e o outro constrói um terreno arenoso, vamos dizer assim, um terreno que é de barro, um terreno que não é firme, que não há rocha. O que são, então, esses fundamentos? A que nós podemos comparar o fundamento, essa rocha que Jesus está falando ali na parábola?
eu coloquei aqui que ali haviam dois fundamentos. Eu coloquei rocha e areia. Embora a palavra usada aqui não seja exatamente a areia, né? Só fala do terreno rochoso, mas por areia, entenda o terreno, a casa que não estava construída sobre a rocha. Ela estava sobre a areia, sobre algo menos rígido, menos compacto. E o que é a areia? Alguém construiu sobre a rocha, o outro construiu sobre a areia. A areia é o fundamento que muitas pessoas constroem hoje. A areia, ele é um fundamento que muitas pessoas têm, talvez, apostado todo o seu futuro, construindo sobre coisas muito voláteis. A areia a gente pode considerar como o reino do eu. É o que eu penso. Eu vou fazer algo, eu estou planejando fazer algo, e não importa o que o meu líder pensa, não importa o que o meu pai pensa, não importa o que a minha mãe pensa, eu não quero saber nem o que a Bíblia pensa, eu vou fazer dessa forma. Isso é o reino do eu, que muitas pessoas vivem hoje. Esse é um fundamento que não consegue suportar algo muito grande. São coisas que vêm e logo vão. Aquele homem que construiu sobre um terreno que não era rocha, construiu sobre areia, é como alguém que vive no reino do eu. Ele faz aquilo que vem na cabeça, aquilo que vem na mente, tudo bem, não quero saber o que os outros pensam. Tem uma frase que é muito comum, diz assim, se me traz paz, então é de Deus, né? Se me traz paz, então é de Deus. E o nosso coração, como diz o profeta Jeremias, é muito enganoso. Dia 13 de maio, agora eu vou completar 12 anos de caminhada cristã. E muitas coisas que eu achava que era correto, que era verdade lá no começo, hoje eu vejo, nossa, como que eu acreditava nisso? Como que eu pensava dessa forma? Mas é um processo gradual. E às vezes a gente quer construir muitas coisas baseado naquilo que eu penso agora, naquilo que eu sinto agora no meu coração, que talvez me dê paz. Mas um exame mais profundo dos seus anseios, um exame mais profundo dos seus sentimentos, um exame mais profundo das suas convicções, um exame mais profundo dos alvos que você quer alcançar, mostrariam que, na verdade, aquilo ali não era a coisa mais correta a se fazer. Embora naquele momento você diga, eu sinto paz. E Jeremias vai dizer que enganoso é o coração do homem. Então, não construa sobre aquilo que você pensa no momento. Pense um pouco. Não construa sobre a areia. Cerque-se de pessoas que ajudem você a ver aquilo que você não vê. Sabe, às vezes nós estamos planejando uma carreira. Às vezes nós estamos caminhando na direção de construir uma família. Um projeto, um sonho qualquer. Às vezes a própria vida cristã. E a gente está muito vivendo no eu. A gente não quer conselho de ninguém. A gente vive numa geração que, tipo, eu sou eu e eu não quero saber o que você pensa. Muito individualista. E aí você acaba vendo as coisas apenas por uma ótica. É bom a gente se cercar de conselhos, é bom a gente se cercar de pessoas que nos ajudem a ver de uma outra forma. Talvez você quer construir algo, você olha, eu acho que dessa forma é legal, mas alguém vai olhar e vai dizer, não é tão bom. É que nem numa banca de qualificação de doutorado que eu estou me preparando. Eu tenho um plano muito bonzinho na minha cabeça, mas quando eu chegar, eu tenho certeza que a banca vai dizer, não dessa forma não vai dar certo. Porque sempre tem. Ele sempre encontra alguma coisa para dizer que não vai dar certo. E aí, se eu bater a cabeça, eu vou fazer dessa forma, vai dar errado lá na frente. Vai dar errado, porque eles têm experiência daquilo que eles já fizeram. Então, cerque-se de pessoas que têm um ponto de vista diferente do seu, uma ótica diferente do seu. Não construa as coisas baseadas apenas no que você pensa, no que você acha, naquilo que você acredita hoje, porque até as suas convicções mudarão com o tempo. Isso acontece na vida de todas as pessoas. E aqui nós podemos comparar essa areia. A areia, a gente pode comparar ela como o fragmento da rocha. A areia é fragmento de rocha, que com o tempo vai se deteriorando. Com licença. Hoje as pessoas, às vezes, a gente quer viver meias verdades. As pessoas querem viver meias verdades, tá? Eu ouvi a pregação no culto. Até aqui eu vou, para lá eu não quero. Ela só pega um fragmento daquilo que importa. E assim muitas coisas que fundamentam as relações familiares, que fundamentam as relações na igreja, têm se deteriorado com o tempo.
E as pessoas têm se apegado apenas a fragmentos, aquilo que é interessante para ela, aquilo que pode acalmar o ego dela, aquilo que pode acalmar o coração dela nesse momento, mas não se dedica a entender a direção completa da palavra de Deus, a entender que a Bíblia e as suas verdades não se resumem a um versículo separado, mas a todo um contexto histórico, um contexto de interpretação que às vezes a gente não quer saber, porque só isso aqui é o que eu quero. Não, só essa palavra aqui é o que me interessa. Não, mas tem um contexto, eu não quero saber do contexto. Ficou muito bom, caiu muito bom no problema que eu estou enfrentando aqui. Então, irmãos, sempre que nós formos pensar em algo, ou se nós formos construir algo, nós precisamos nos apegar a firmes fundamentos, e não apenas a fragmentos, a coisas que são duradouras. E aí pode parecer até um pouco abstrato, né? Já que a gente está falando de uma parábola, e a parábola ela já é, de certa forma, um pouco abstrata. E, então, o que seria construir? O que seria essa etapa de construir? Eu estou sonhando alguma coisa. Eu estou sonhando uma profissão para mim. Como que eu aplico os princípios bíblicos e cristãos nessa profissão? Eu estou planejando, comprar um carro. Como que eu vou manter os meus princípios cristãos quando eu tiver um carro? Então, tudo que nós formos fazer, nós precisamos colocar ele baseado em princípios cristãos. Isso são fundamentos que talvez as pessoas não vão ver. O fundamento é aquilo que está oculto. Quem construiu conhece, quem construiu sabe. Mas os que estão vendo por fora, eles só veem aquilo que é externo. Só vê a obra acabada, vamos dizer assim. Então, a cada passo que nós damos em construir alguma coisa, eu vou dar um passo aqui. Então, o que Deus pensa sobre isso que eu vou fazer? Qual é a opinião de Deus sobre esse sonho que eu tenho? Pergunte a Deus. Pergunte ao Senhor. E nós vivemos em um mundo em que um termo muito comum, inclusive foi eleito a palavra do ano em 2016 pelo dicionário Oxford, é a palavra pós-verdade. Não sei se você já ouviu falar esse termo, ou talvez você tenha ouvido falar em modernidade líquida, alguma coisa assim. As pessoas vivem nesse tempo de pós-verdade, ou ao menos as pessoas que não conhecem as verdades eternas da palavra de Deus, elas tendem a viver nesse mundo de pós-verdade. E o que significa esse termo pós-verdade? Segundo o próprio dicionário de Oxford, esse termo está relacionado, essa palavra, né, ela está relacionada ou denota circunstâncias nas quais os fatos observados são menos influentes na formação da opinião pública do que o apelo às emoções e às crenças pessoais. Ou seja, em resumo, as pessoas estão mais preocupadas com aquilo que eu penso, se me faz bem, se é o que eu sinto, se é aquilo que o meu corpo deseja, se é aquilo que a minha carne deseja. Isso é mais importante do que todo um conhecimento que as pessoas têm acumulado durante anos. Não importa se alguém fez isso e viu que dá errado. Eu sinto que eu devo fazer agora, então eu vou fazer. É um mundo de verdade relativa. Cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu porquê, cada um tem as suas justificativas. Isso é a pós-verdade, né? Como disse o Brett McCracken no livro A Pirâmide da Sabedoria, ele fala o seguinte: sem Deus como um padrão final de verdade, tudo que nós temos são verdades interpretadas por indivíduos, cada um com a sua. Você faz o que achar melhor. Não é de admirar que agora estejamos tão confusos. Acabe com Deus e você acabará com a verdade. É assim que as pessoas vivem, porque cada um tem a sua verdade, cada um tem aquilo a que se apegar e aquilo que acreditam. E o grande problema disso é que são verdades transitórias, são verdades passageiras. Na ciência, uma coisa só é verdade até alguém provar que aquilo é mentira. Essa é uma frase que eles têm. E no mundo é assim. No mundo você vê muitas verdades que só é verdade até alguém provar que é mentira. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós temos aqui fundamentos que são eternos. Nós temos fundamentos na palavra de Deus que não mudam, que permanecem o mesmo. Então nós não podemos ser essa sociedade que vive com uma verdade líquida, uma verdade que não é bem verdade, só é alguém encontrar, não. Nós temos uma verdade absoluta que está expressa na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que ela é a verdade. A palavra de Deus diz que a lei do Senhor é a verdade. Muito mais do que isso, nós temos o Espírito Santo dentro de nós que nos ensina acerca da verdade. Nós temos o Espírito Santo de nós que nos ensina
a palavra de Deus. Nós conhecemos ao Deus que, em suas próprias palavras, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, existem verdades muito mais firmes para você construir sua vida do que a opinião de alguém que não conhece a Deus. Existem verdades muito mais firmes para você construir sua vida do que aquilo que você sente no momento. Existem verdades muito mais firmes para você construir sua vida do que aquilo que você acha que é correto, do que aquilo que você pensa que é bom somente para si mesmo. E às vezes você precisa de ajuda para enxergar essa verdade. Então busque óticas diferentes daquilo que você pensa, para a sua vida profissional, para o seu relacionamento. Tem gente que passa nos casamentos e aí começa a briga no casamento. Eu nunca fui casado, né? Mas eu já acompanhei alguns casos, então eu consigo falar disso. Então, mas eu vou casar com a Yasmin, ela está ali assistindo. Então, as pessoas no casamento, elas começam a ter brigas. Mas cada um, eles não vão procurar ajuda de fora. Porque não, essa é a minha verdade. É isso que eu acredito. Quem está errado é ela. Aí ela diz: não, quem está errado é ele. E cada um fica com a sua verdade, com a briga de verdades. Cada um tem a sua e não quer abrir mão. E às vezes quando vem uma opinião de fora e diz: olha, ou você está errada, ou ela está errada, ou os dois estão errados. É necessário até as empresas. As empresas precisam de ter certificado, precisam ser auditadas. Alguém de fora tem que chegar lá e dizer: olha, isso aqui está certo dessa forma. Alguém tem que chegar lá e dizer: isso aqui está errado. Ou até mesmo para ter uma credibilidade maior, precisa ser auditada. As pessoas precisam de alguém chegar lá e dizer: isso está correto, né? A gente que trabalha no laboratório, a gente faz a análise, usa toda a vidraria e a gente dá o resultado laboratorial e diz: olha, a concentração é tanto e tal. Mas aí quando a fiscalização chega e diz: mas quem foi que deu o certificado de calibração da pipeta que você está usando? Quem foi que deu o certificado de calibração dessa vidraria do laboratório que você está usando? Então, nós vivemos, irmãos, em uma sociedade que não dá para viver sozinho. Não foi essa a vontade de Deus, de tal ponto que a primeira coisa que Ele criou a primeira instituição foi uma família. Foi uma companheira para o homem. Não viva segundo as suas próprias opiniões. Não viva de forma egoísta. Se fôssemos para viver de forma egoísta, Jesus não tinha edificado para si uma igreja. Então, nesse mundo de pós-verdades, às vezes nós olhamos para um lado e só vemos areia. Às vezes até a gente quer construir algo mais duradouro, mas a gente olha para o lado lá no trabalho e está todo mundo sendo corrupto no trabalho. Está todo mundo falando mal do patrão, está todo mundo roubando. Aí você diz: mas aqui eu só estou vendo areia aqui. Se mantenha firme nos seus princípios. Se mantenha firme naquilo que a palavra de Deus diz, naquilo que você tem ouvido nesse púlpito, naquilo que você tem lido no seu devocional. Se mantenha firme. Mesmo que tudo pareça que é só de areia, não se apegue a esses fragmentos. Então, como que a gente vai construir então de maneira forte? É orando. É aquilo que nós vimos nas pregações do Back to the Basics. É você orar para entender qual a direção do Senhor para aquele momento. Eu estou passando por uma situação difícil nessa etapa da minha vida. Eu vou fazer igual todo mundo está fazendo, de forma errada lá no serviço? Eu vou agir de forma que os meus colegas de faculdade, todo mundo faz? Nas bebedices, fumando, mas todo mundo na faculdade faz isso, eu vou fazer também. Não, você conhece fundamentos que aquelas pessoas não conhecem. Você conhece fundamentos que estão aqui nessa palavra, que a igreja está de pé hoje por causa desses fundamentos. Quantas empresas a gente não conhece que ruíram? Sei lá, a Nokia, do tijolão, que já foi uma das grandes empresas de tecnologia. Hoje ela perdeu espaço. Ela perdeu espaço. O Yahoo, do e-mail, que foi uma das primeiras formas do blog lá e de e-mail também, perderam espaço para os outros. Então você vê que muitas empresas, com os seus valores, elas perderam espaço. Mas a igreja que começou com um grupo de pessoas não muito cultos, pescadores, publicanos, ela permanece de pé até hoje, porque ela está firmada em fundamentos que não são transitórios segundo essa era. São fundamentos verdadeiros. E a escolha que nós temos que fazer nós vamos viver, agir e existir conforme as verdades do agora, ou nós vamos buscar conhecer essas verdades eternas?
Porque aquilo que é construído em cima dessas verdades, ela permanecerá para sempre. Ali no Egito, José não tinha muita, literalmente não tinha muita rocha ali para ele construir nada. Ele estava, só via areia do lado. Ele estava numa cela com um monte de preso, não tinha o que fazer, mas ele continuou firme nas convicções dele e Deus alçou ele ao cargo de governador. Daniel, levado à Babilônia, um lugar também onde talvez não tinha cristão, na verdade, né? Foram levados cativos para ali, era uma cultura totalmente diferente, mas ele se mantém firme nas convicções dele, diz: eu não vou comer essa comida que é oferecida a ídolos que o rei come, eu vou me manter firme no meu propósito, tragam para mim só legumes, eu vou comer só legumes. Ele se manteve firme, e a partir dali Deus também alçou ele a um lugar de governo. Então não está muito relacionado com a aceitação das pessoas a eles naquele local, mas com aquilo que Deus faz na vida de quem se mantém firme em seus fundamentos, daquele que se mantém firme naquilo que acredita, se mantém firme na palavra de Deus e nos ensinos do próprio Deus. Então José, ele cavou se mantendo fiel a Deus. Daniel, ele cavou recusando comida sacrificada a ídolos. Ele cavou orando 3 vezes ao dia. Você pergunta, mas como assim cavou? Porque se você for ver essa parábola, às vezes a gente pode pensar que um homem encontrou uma bela rocha e construiu a casa. E o outro homem encontrou um terreno de areia e construiu uma casa. Tipo assim, alguém foi lá, nossa, essa rocha aqui está muito, muito boa, vou construir a minha casa aqui em cima dessa rocha. E o outro diz, não, eu vou construir aqui na areia mesmo. Mas não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz aqui no livro de Lucas que aquele que construiu sobre a rocha, ele cavou. Ele cavou. Sabe, às vezes nós olhamos ao nosso redor e tem muita coisa que está errada. Talvez a gente não vê uma solução, a gente não vê uma saída. E aí é que quando a gente coloca em prática aquilo que nós aprendemos sobre jejum, sobre oração, sobre meditação na palavra, você está cavando para construir algo mais duradouro. Você está cavando para construir algo que vai se manter de pé. Você não é como alguém que constrói de qualquer forma. Eu lembro quando a gente estava construindo um templo lá no meu interior, no Maranhão, e aí o mestre de obras chegou e disse, olha, vocês vão ter que construir vão ter que cavar os buracos, acho que eram 8 buracos, né, para fazer as sapatas da construção. Eles vão ter que ter 1 metro quadrado e 2 de profundidade. E na hora todo mundo, nossa, vai ter que cavar 2 metros de profundidade para colocar só a fundação da igreja, porque o pessoal construía a casa lá de forma mais simples, né? Não tinha toda essa preocupação com a fundação. Mas o mestre de obra chegou e disse, não, tem que ser 2 metros de profundidade. Mas quando a gente estava cavando, chegou no metro, lá com um terreno rochoso, a gente encontrou uma pedra, né? Encontrou a rocha. E aí o mestre de obra disse, então já que já chegou na rocha, não precisa mais cavar não, pode deixar só até aí. Então há essa necessidade de nós colocarmos fundamentos, de cavar. Os fundamentos, a firmeza para algo que se constrói nem sempre vai estar visível. Não é tanto baseado em coisas visíveis. O que é visível é a construção. O fundamento está oculto. Você precisa cavar para encontrar a rocha. Você precisa cavar. Às vezes tem que cavar muito para encontrar, dependendo do local onde você está. Dependendo do meio onde você está. Então, a pergunta que fica é como que você tem construído a sua família? Mas eu sou um jovem, sou um adolescente, tá? Mas o que você tem pensado? Como você tem planejado o seu futuro? Talvez no seu namoro já, como que tem sido o seu namoro? Como que tem sido o seu relacionamento? Será que você tem vivido um relacionamento com base em verdades que são eternas? Ou nas verdades desse mundo que diz que você pode fazer o que quiser, da forma que quiser, afinal o mais importante é o que você pensa, o que você acha e o que você sente? Existem verdades na palavra de Deus para todas as áreas que você precisar na sua vida, né? Como que tem sido a sua vida profissional? Como que você tem construído a sua vida profissional? Você tem sido um bom funcionário? Você tem estudado para crescer? Você tem cavado?
Você tem procurado algo mais sólido para construir sua vida profissional? Ou você tem sido um funcionário de qualquer forma? Tem sido um graduando de qualquer forma? Faço de qualquer jeito, estou nem aí. O importante, a nota para passar é 6, então vou tirar 6 e ponto. Como tem sido a sua vida profissional? Nós somos chamados a ter firmes fundamentos. E isso é cavar. Isso é buscar fundamentos mais sólidos. Você não pode ser um profissional de qualquer forma e esperar que o seu patrão chegue lá e você está promovido. Não. Seja o melhor profissional que você puder ser. Se esforce. Isso é cavar para você ter uma vida profissional de sucesso. Faça uma especialização, uma pós-graduação. Mas eu aprendi, minha profissão foi assim, eu aprendi dessa forma. Tá, então faça uma graduação para você aprender mais um pouco. Isso é cavar, isso é se esforçar e ir além daquilo que você já sabe. É procurar fundamentos mais fortes. Não ficar apenas com aquilo que você sabe no momento. Eu lembro quando eu passei na graduação, eu voltei para minha cidade, um dia eu estava no banco. E aí tinha um pai de uma amiga minha, né, que era colega do ensino médio. Aí eu estava no banco, na fila do banco, e ele chegou acima de mim. Eu não estava nem lembrando dele, nele. Rapaz, você tem muita sorte, viu? E eu, é comigo? Aí eu vi que era ele, né? Aí eu disse, mas por que? Ele disse, rapaz, né, que você está fazendo engenharia. Cara, você tem muita sorte. Você passou no vestibular, e ele falou umas 3 vezes, você tem muita sorte. E eu fiquei olhando assim, eu disse, esse indivíduo não viu um dia que eu varia as noites estudando para fazer o vestibular. Ele não viu quando eu estava trabalhando de ajudante de marceneiro, chegava em casa no meio-dia, quando chegava em casa à noite, eu pegava os meus livros para estudar. Naquela época eu tinha tido um propósito de ler a Bíblia completa pela primeira vez também. E aí estava tudo isso junto, lendo a Bíblia, estudando para o vestibular, trabalhando. Aí chega alguém na fila do banco e diz, você teve muita sorte. Você teve muita sorte. Na verdade, para nós que tememos a Deus, tudo vem de Deus. É nele que nós nos movemos e existimos. Ele que permite aquilo que nós vivemos. Todavia, Ele nos chama a nos esforçarmos. Ele nos chama a nós não ficarmos em inércia. Você tem que colocar a mão na massa. Eu quero passar no vestibular, você tem que estudar. Não tem outra forma a não ser estudar. Ou você acha que um anjo vai descer do céu na sala de aula, vai tomar a caneta da sua mão e marcar o gabarito? Não vai acontecer. Você tem que estudar. Eu quero passar no concurso público. Você tem que estudar. Não acontece de qualquer forma. Estudar a palavra de Deus, estudar as coisas desse mundo que a gente precisa estudar, faz parte de cavar para a gente construir algo mais sólido. Isso é colocar fundamentos que não se acabam tão fácil, que não se degradam tão fácil. Não é somente sorte, né? Me perdi aqui. Achei. Às vezes a gente tende a querer esconder os nossos fundamentos, sabe? Sabe por que muita gente tem problema na faculdade de manter as suas convicções? Sabe por que muita gente tem problema de manter aquilo que ela acredita quando chega no ambiente acadêmico? Porque desde quando ela chegou, ela tenta esconder, ela tem vergonha. Quando eu cheguei na faculdade, teve a apresentação dos calouros. Sentou todo mundo assim na sala. Aí todo mundo falou, eu sou socialista, isso, sei lá. Não sei se eles estavam tentando se encaixar na bolha, porque era o começo, né? Ninguém nem tinha ouvido falar tanto nisso, era o começo, era o primeiro dia de aula, os primeiros dias de aula. Então, cada um foi dizendo, eu sou isso, eu acredito naquilo, eu sou lésbica, eu sou gay. E assim foi, cada um se apresentando, eu sou comunista. Aí chegou na minha vez, ele disse, meu nome é Lailson de Souza, eu tenho 16 anos, 17, e eu sou cristão. Aí todo mundo parou assim. Cristão? Talvez a surpresa deles não é que eu fosse cristão, mas de eu falar aquilo. Porque o que acontece é que muitas pessoas chegam na faculdade, aí vê aquela rodinha e quer se encaixar naquele meio, e aí acaba cedendo ao que as pessoas estão falando, estão compartilhando, porque ele tem medo de expor os fundamentos daquilo que ele acredita. Então, olha, eu acredito na Bíblia. Eu acredito que Jesus Cristo, que eu sou um baita pecador e Jesus morreu para me salvar. As pessoas acabam escondendo isso. Aí chega lá na frente,
ela vai se moldando aos poucos com aquele grupinho que ela está ali. E vai chegar um momento que ela não vai mais nem querer falar que ela é cristã, porque ela já está muito encaixada ali. Não tenha vergonha desses fundamentos. Não tenha vergonha dessas palavras. Elas são eternas, são muito mais duradouras do que qualquer pensamento de qualquer teórico desse século presente. Então, sobre quais fundamentos você tem construído a sua vida espiritual, emocional, profissional? Aqui eu coloquei esses 3, mas qualquer área que você quiser colocar na sua vida, a Bíblia tem algo a falar. Qualquer decisão que você for tomar na sua vida, a Bíblia tem algo a falar. Mesmo que não fale algo diretamente, mas ela pode falar algo que vai lhe ajudar a tomar uma decisão melhor, a dar um passo mais seguro. E se ainda assim você não conseguir entender claramente aquilo que a Bíblia tem a falar sobre aquele assunto, procure a opinião de outras pessoas para entender melhor o que se fala. Mas não dê passos no escuro. Não construa nada sobre o eu, sobre a sua vontade, sobre o agora, porque a tendência é cair. E como foi escrito no livro de Mateus, não no Lucas, e grande é a queda da casa quando cai. Foi assim que Jesus encerrou essa parábola. Então, fica o questionamento, né, sobre qual fundamento você prefere construir. Sobre tomar decisões baseadas em um momento de oração, tomar decisões baseadas em um momento de jejum, tomar decisões baseadas em conselhos, ou viver segundo a sua própria vontade? Ou viver segundo eu? Ou você prefere tomar decisões baseadas nas verdades do Zezinho da esquina? Do Joãozinho lá do serviço, que nem conhece a Jesus? Da Mariazinha lá da faculdade, que nem conhece o Evangelho, mas eu vou tomar conselho para a minha vida sobre como eu vou guiar o meu relacionamento? Não faz sentido. Você dar ouvidos a esses conselhos que vão contra a palavra de Deus, é você desprezar todas as verdades do Evangelho que Deus, por sua graça, quis revelar ao seu coração. Quis revelar a você e destapou os seus ouvidos para ouvir. E abriu os seus olhos para ver. Esse é o nosso Deus. Ele, graciosamente, se tem um privilégio que você tem, é de vir aqui num culto como esse. Talvez no culto que o Murilo está pregando, que ele prega melhor, né? E ouvir uma palavra que edifica o seu coração. É um privilégio. Porque muitos estão lá fora e não ouvem. Não ouvem porque ainda não tiveram um encontro tão profundo com Deus. E Deus, na sua graça, conduz você até esse lugar para que você seja ensinado. Não despreze aquilo que você tem ouvido do próprio Deus, que o Espírito Santo tem ministrado ao seu coração. Mas ponha em prática, como alguém prudente. Ponha em prática. Ponha em prática aquilo que você ouviu falar sobre oração, sobre jejum, sobre meditação na palavra. Ponha em prática. Como o Murilo bem falou, os fundamentos, eles não são, por ser fundamental, você achar que pode ser desprezável. Não, eles são essenciais para que tudo se mantenha de pé. E até aqui eu falei muito sobre aquilo que nós construímos do ponto de vista humano nesse mundo. Mas falando especificamente da sua vida com Deus. Se ela não estiver de pé, tudo vai ruir. Tudo vai ruir. Então, a sua vida com Deus, ela é como se fosse a palavra de Deus, a oração, o jejum, ela é como se fosse a base ali. As vigas estão muito relacionadas com a sua vida com Deus, para manter tudo de pé, senão você não dá conta. Você não dá conta de manter tudo de pé. Creia, e nós cremos que a Bíblia ela é a inerrante palavra de Deus e que ela tem uma direção para todas as áreas da nossa vida. Porque a construção que não tem fundamento, ela tem um prazo de validade, ela vai cair. Uma hora vai vir a chuva, uma hora vai vir a enchente, como Jesus falou, e vai cair a construção que não tem um fundamento, ela tem um prazo de validade. Talvez seja nessa vida. Quantas pessoas a gente não vê que ruiu o casamento, perdeu os filhos para as drogas, caiu, ruiu. Muitos porque não tiveram os fundamentos corretos, porque não construíram a família da forma correta, porque não construíram a empresa da forma correta, porque não fizeram a graduação da forma correta, porque não foram funcionários da forma correta. É muito difícil essas pessoas crescerem ou ter um crescimento que se mantenha a longo prazo. Tenha fundamentos corretos, e o principal fundamento é a palavra de Deus. Mas tem outros que
vai ruir ali no caixão. A pessoa tem a vida toda, tipo, nossa, o cara era muito rico, tem muito dinheiro, mas lá no caixão rui tudo aquilo que ele construiu, porque ganhou o mundo e perdeu a sua própria alma. Muito além, muito mais do que construir, nós temos que construir coisas que durem a eternidade. Você pode construir palácios nesse mundo, ficarão nessa terra. Mas um discipulado que você faz a alguém é algo que vai gerar frutos para toda a eternidade. Uma oferta que você faz na vida do seu irmão é algo que vai gerar frutos para toda a eternidade. Então, eu estou falando muito sobre construir. Mas o principal é você construir coisas que durem a eternidade. E construções eternas necessitam de fundamentos eternos. E a palavra de Deus, a gravidade, né, gente? E a palavra de Deus é um fundamento eterno para aquilo que você tem que construir, para aquilo que você quer construir. Então, correndo aqui, já que nós falamos sobre fundamentos, agora nós vamos falar sobre as duas pessoas, sobre esses dois caras, que tinham o mesmo fundamento, que tinham o mesmo ambiente, que estavam no mesmo local, que iam passar pelas mesmas circunstâncias. Veio a chuva, o rio subiu, a enchente e derrubou tudo. Eles iam passar por essas mesmas circunstâncias. Ao menos o imprudente, né? Que não colocou os fundamentos. E sim, nós vamos falar sobre o imprudente. Quem são os imprudentes? Os imprudentes, um homem imprudente, uma mulher imprudente é a geração do rápido. É a geração dos shorts de 15 segundos, dos reels, tudo muito rápido, né? Antigamente a gente botava para assistir um vídeo no YouTube e você assistia. Hoje não, hoje a gente tem que colocar no 2x, porque eu não tenho tempo, não vou perder tempo, tem que assistir no 2x. Aí, tipo, as pessoas ainda mesmo assim não queriam, aí corta só aquele pedaço e coloca lá no Shorts. Coloca só aquele pedaço e coloca no Reels. Aí a pessoa ainda não quer ver o Reels. Aí alguém vai lá e cria um perfil chamado Tempo Salvo, que você não precisa ver o Reels de 15 segundos para ver o que está passando naquele Reels. Você pega só a conclusão daquilo. E assim, é uma geração que quer tudo muito rápido. E o cérebro é acostumado a fazer tudo muito rápido. E você sobreaquece. É como um computador com 48 abas abertas. Vai aquecer tudo e vai dar tela azul. Seja mais paciente ao tomar as suas decisões. Não seja como o imprudente, que é tudo muito rápido. O imprudente, no seu relacionamento, ele quer sexo hoje. Ele não quer esperar o casamento. Eu quero fazer hoje porque é o que o meu corpo sente eu estou em um mundo de pós-verdade, o que eu sinto é isso, então eu quero para hoje, eu não vou esperar o casamento. Ele não quer construir essa relação em uma base para algo mais duradouro. Sexo para ele é só um instinto pro agora. Vou deixar aqui. É algo momentâneo, é algo como um animal mesmo que vive nos seus instintos. Chegou o tempo do cio, ele vai lá, cruza, tem a sua prole e pronto. Mas nós não somos como o mundo vive dessa forma. Mas nós acreditamos em uma verdade que diz que esse momento é algo reservado para um homem e mulher em laço de matrimônio. E tudo aquilo que Deus pede para nós fazermos não é somente porque Ele quer que assim seja, é porque Ele sabe que é melhor para nós. Todos os fundamentos que Deus coloca para que nós obedeçamos, não é somente porque Ele é Deus e quer que assim seja, é porque Ele sabe que é melhor para nós, para você mesmo. Ele está te poupando tempo para lá na frente não desmoronar tudo. Ele está te poupando tempo para lá na frente você não ir para sua amiga, ai, acabou, não deu certo, não sei o quê. Ele está poupando tempo na sua vida. Para lá na frente você não procurar uma irmã, eu quebrei a cara fazendo daquele jeito que você falou para eu não fazer. A palavra de Deus, Ele deixou porque Ele tem muita misericórdia conosco. Que Ele é muito bom e Ele quis se revelar e revelar as suas verdades eternas a nós. Uma vez que nós somos seres não eternos, somos passageiros nesse mundo. Mas nós temos um Espírito que sobreviverá pela eternidade. Ele nos deu verdades eternas para que nós possamos nos apegar. Ele quer que nós juntemos tesouros não somente nesse mundo, mas por toda a eternidade. A obra de muitos talvez vai se ruir dos imprudentes que não têm fundamentos firmes, vai ruir na vida dos filhos dele. Na vida dele está tudo muito bom. É um exemplo do rei Ezequias, que eu fico olhando o rei Ezequias, e ao mesmo tempo que assim, é interessante, é triste ao mesmo tempo. O rei Ezequias é um rei que ele estava no seu leito de morte, e aí ele
vira assim para a parede e ele ora pedindo, aliás, Deus manda o profeta Isaías lá e diz que ele vai morrer. Aí ele ora a Deus e Deus diz, você vai ter mais 15 anos de vida. E aí ele, ok, tem mais 15 anos de vida. Aí certo dia vem uns mensageiros da Babilônia para, sabe, nossa, ele se recuperou daquela doença muito, muito cruel, então vamos lá. Aí esses mensageiros da Babilônia vai lá e o rei Ezequias mostra tudo o que há no palácio. E o profeta Isaías vai lá e diz, olha, não era para você ter mostrado isso. Porque você mostrou, eles virão, a Babilônia vai vir e vai tomar tudo isso. Aí o rei Ezequias diz, mas é nos meus dias ou depois que eu morrer? E o profeta diz, é depois que morrer. Ele, pelo menos não é nos meus dias. Então você vê como tem pessoas que é assim. Quer viver o agora, quer viver a vida dele, como vai ser a vida dos seus filhos, como vai ser a vida dos seus netos. Qual o legado que você tem deixado para aqueles que virão depois de você, para a sua descendência? Eles lembrarão de você como um pai, um avô, que tinha um compromisso sério com Deus, que lia a Bíblia com eles. Eles vão lembrar de você como um pai, um avô que compartilhava verdades bíblicas, que, como diz Deuteronômio, que pelo caminho pregava a palavra, que se assentava à mesa e pregava a palavra. Ou eles vão lembrar de você como um pai que falava mal da igreja, que falava mal do pastor, que nem no culto ia. Como que eles vão lembrar de você? Qual o fundamento você tem construído o seu futuro? Mas eu nem cheguei lá ainda, eu sou jovem ainda. Então é o mesmo pensamento que o Ezequias teve. Não, vai ser depois de mim, não vai ser. Nós precisamos, desde já, lançar fundamentos que sejam sólidos. Não é quebrar a cabeça com isso. Aproveite sua juventude, aproveitemos a nossa juventude, né, gente? Parecendo um velho aqui. Aproveitemos a nossa juventude. Mas nós também temos que pensar muito mais do que o agora, no nosso futuro, né? A gente não pode ser uma geração de homens que fica até 5 horas da manhã no videogame e no outro dia não tem responsabilidade de trabalhar. Nós precisamos ter fundamentos sólidos. O imprudente, ou também o tolo, ele é aquele que quer dinheiro fácil, sem trabalhar. É a geração do tigrinho, né? Eu vou apostar no tigrinho, né? Isso é um imprudente, ele é um tolo. Ele não quer investir, ele não quer trabalhar para ter algo que é mais duradouro. Ele quer ver o agora, assim como vem, vai. Ele amaldiçoa as finanças dele, investindo tempo e dinheiro nessas porcarias. Nós não somos a geração do tigrinho. Nós somos a geração do leão de Judá, gente. Veio agora essa. Então, não construa a sua vida nessas oportunidades muito fáceis. A vida requer dedicação, requer trabalho, requer esforço. Não fundamente todo o seu futuro em coisas que são tão supérfluas, tão passageiras, tão imprevisíveis como é uma aposta, né, num jogo. O imprudente, ele faz qualquer coisa para conseguir dinheiro fácil, até roubar do patrão, até roubar dos pais ele faz. E atrai maldição sobre si. Ele pode até construir algo, mas logo vai ruir. Né? Ike Batista que o diga, coitada. Foi se envolver em corrupção, um império, o homem mais rico do Brasil, caiu. Porque tudo aquilo que ele construiu não tinha um fundamento verdadeiro. Era algo construído de maneira corrupta. Ele está se recuperando, né? Tem gente que se recupera. Mas fica de exemplo para nós. Aquele que foi um dia o homem mais rico do Brasil, chegou até mesmo a ser preso, né? E viu todo aquele império dele ruir. O imprudente, ele pensa no momento. Não, eu vou construir do jeito que eu quero aqui. Ele não pensa que vai chegar uma estação de chuva, que vai chegar um momento que a chuva vai vir. Gente, a tempestade ela vai vir para o crente e para o descrente. Uma hora vai vir. Não interessa. O prudente e o imprudente, eles estavam construindo no mesmo local e estariam sujeitos às mesmas condições. Uma hora iria vir as dificuldades para eles. Mas o imprudente só pensa no agora. Não, só pensa na minha juventude. Tá? Eu não estou nem pensando ainda como que vai ser o meu futuro profissional, como que vai ser o meu casamento. Eu estou namorando. Eu só estou namorando, não quero pensar como vai ser meu casamento. São pessoas que pensam no agora. Nós somos chamados a pensar um pouco mais longe, um pouco mais adiante. Não ficar com crise de ansiedade por causa do futuro, mas também não o ignorar completamente. O imprudente, ele
é aquele que tem uma rotina do devocional de 10 minutos, da oração de 2 minutos antes de dormir e talvez do jejum quando a igreja chama para jejuar. Esse é alguém imprudente, que constrói sua vida com Deus de maneira bem superficial, de maneira bem rasa, que não quer muito esforço, que não tem muito tempo. Ele tá sempre sobrecarregado, ele está sempre com muita coisa para fazer, mas quando chega no final do dia, passou 6 horas no celular. Essa é a vida de um imprudente. Ele ouve e não medita. Ele vem para o culto, ele ouve uma mensagem, mas logo passa, ele não quer construir nada baseado naquilo que ele ouviu. O imprudente, ele vive de instintos, ele não vive de oração. Eu acho que assim é melhor, me falaram para fazer assim, pelo que eu estudei eu acho que é assim, ainda que eu tenha estudado e concluído meu doutorado, ainda assim, as minhas decisões devem ser baseadas naquilo que a palavra de Deus diz, não somente naquilo que eu acho. O imprudente, ele toma decisão sem orar. Ele toma decisões sem oração. Quantos de nós, né? Às vezes damos um passo sem uma direção específica de Deus. Então, irmãos, baseie suas decisões, sua vida, seus sonhos, em algo mais eterno, mais duradouro, e não em algo que seja tão volátil. Não seja alguém que quer tudo de forma rápida, como é o imprudente. Ele quer que todos vejam a sua construção. Ele está muito mais preocupado com a parte externa do que com o fundamento daquilo que ele está construindo. Ele não pensa que um dia vai vir as circunstâncias maus e como ele vai resistir àquelas circunstâncias, ao vento, à tempestade. Porque virão na nossa vida, essa é uma certeza, virão tempestades. Salmo 32 diz para nós buscarmos ao Senhor enquanto nós podemos achar, invocarmos enquanto estamos perto. Esse é o desafio da palavra de Deus. Para que quando virem as muitas águas, elas não causem tantos danos a nós. Então, nós somos chamados a ser prudentes. Não existe cristianismo meio termo, né? C.S. Lewis diz no livro Cristianismo Puro e Simples que ou o cristianismo ele é de importância infinita ou ele não tem importância nenhuma. A única coisa que ele não pode ser é moderadamente importante. Você não pode ser meio prudente em alguma coisa e meio imprudente em outra. Você conhece essa palavra? Aqui tem conselho para tudo, tem direção para tudo e para todas as circunstâncias. Haja de maneira prudente. Então, tem o outro homem, né? Aqui já encerrando, que é o prudente. O prudente, a diferença dele para o imprudente é como ele constrói. Sob as mesmas circunstâncias, sobre os mesmos desafios, como ele constrói. O prudente, e aqui é mais uns conselhos, né? Como nós podemos viver de forma prudente. Como nós podemos construir algo que dure mais. Como nós podemos construir algo que tenha fundamentos mais firmes. Primeiro, filtre tudo pela palavra de Deus. Nós precisamos filtrar tudo pela palavra de Deus. Isso é ter uma cosmovisão cristã. É você não fazer de acordo apenas com o que você pensa. Ou mesmo um conselho que você ouviu de alguém. Filtre segundo a palavra de Deus. Julgue todas as oportunidades que apareçam na sua vida de acordo com a palavra de Deus. Julgue em todos os conselhos que você ouvir de acordo com a palavra de Deus. O prudente, ele ora em todo o tempo, principalmente antes de tomar decisões importantes. Ano passado, um amigo meu me chamou para ir para outro apartamento, né, com ele. Saí do apartamento que eu estou e a gente dividiu o apartamento. Aí eu fui orar e eu orei assim, uns 2 dias e disse, não, cara, obrigado, não vou querer agora, vou passar a oportunidade. E aí, quando eu voltei agora de férias, o cara que queria alugar o apartamento, ele tomou o apartamento de volta, separou da mulher, foi morar lá, e a mulher ficou em outra cidade, estava uma bagunça. E aí meu amigo disse, rapaz, você teve muita sorte de não ter vindo para cá. Eu disse, não, eu orei antes, eu não tive muita sorte não. Eu tomei essa decisão baseada em oração. Então, às vezes a vida de quem ora muito vai ter muita sorte. Muita sorte para quem está de fora, mas para você, você sabe que foram decisões baseadas na palavra de Deus, e é assim que um prudente vive. O prudente, ele não constrói sozinho. Ele não constrói sozinho. Ele não constrói sobre a sua única opinião. Ele fundamenta as decisões dele na palavra de Deus, em conselhos dos outros. Ele não vive no reino do eu. Ele sabe que a igreja
é inclusive uma ferramenta de Deus para nos ajudar a construirmos. E nós, como prudentes, também podemos aproveitar as escavações feitas por outras pessoas, sabe? Os conselhos que as pessoas dão. Alguém diz, olha, você foi até aqui, mas, cara, se você fizer dessa forma, vai dar errado. Aproveite os fundamentos, as fundações, os buracos que outras pessoas cavaram, o terreno que outras pessoas já conhecem, antes de você tomar suas decisões profissionais, relacionamentos, emocionais, espirituais. Para que um dia nós possamos chegar como o apóstolo Paulo e dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Os açoites, os naufrágios, as circunstâncias que eu enfrentei, não sufocaram, não minaram a minha fé. Eu conservei ela, eu guardei ela. E esse é o nosso desafio. E não seja refém da opinião dos outros. Você quer ser prudente? Não construa baseado na opinião dos outros. Não seja refém do que os outros... Nossa, eu tenho que fazer dessa forma para agradar fulano, para agradar cicrano. Porque, irmão, se você constrói algo baseado no que os outros pensam, você não vai conseguir manter aquilo por muito tempo. Uma hora vai ruir. Você tem que construir algo baseado em verdades que você acredita, em fundamentos que você acredita, em fundamentos que são testados, que foram postos à prova por milênios e permanecem o mesmo. É assim que nós construímos como prudentes. E não seja imprudentemente apressado. Medite antes de falar, medite antes de agir, medite antes de tomar uma decisão. Tenha certeza de quem você é em Cristo, para você não ser refém da opinião dos outros, sabe? Senão um dia você vai estar lá em cima, outro dia você vai estar lá embaixo. Um dia vão dizer, como Paulo na ilha de Malta, né? Uma hora, não, você é um grande assassino, outra hora, não, você é um Deus. Ou uma hora estão aplaudindo Jesus, outra hora estão crucificando ele. Então tenha certeza de quem você é, da sua identidade em Cristo. Não seja refém do que os outros pensam acerca de você. Existem opiniões importantes sobre você. A opinião de Deus, da sua liderança, dos seus pais, é importante ouvir elas. Mas gente de fora, que nunca nem construiu nada, é complicado para você se aconselhar com essas pessoas, principalmente os que não temem a Deus, os que não conhecem essas verdades eternas. Seja prudente. Ande com pessoas prudentes. Então, se você quer construir algo duradouro, uma fé que subsista em meio aos dilemas desse mundo, uma vida profissional que glorifique a Deus, você quer ser um profissional de sucesso, que glorifique a Deus, tome decisões, haja, tenha um comportamento baseado na palavra de Deus. Ore, jejue, para que você tenha direções mais específicas para a sua vida, em momentos que você não consegue entender muito bem. É assim que nós construímos coisas duradouras. Para que nós tenhamos uma família, uma profissão que glorifique a Deus. 1 Coríntios 3,10 diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, a qual é Jesus Cristo. Esse é o fundamento principal. E aí você pergunta, mas por que eu tenho que ter todo esse cuidado na hora de lançar o fundamento, na hora de construir? Porque aquilo que você constrói, por mais que as pessoas só vejam o exterior, mas aquilo vai glorificar a Deus. Aquilo vai transmitir um zelo que você teve em construir aquilo. Aquilo vai transmitir um cuidado que você teve. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, seja um profissional para a glória de Deus. Ah, mas é minha vida de trabalho. Trabalhe para a glória de Deus. Ah, mas é a minha graduação. Estude para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. E o seu zelo naquilo que você faz, a obra que você construir, muito mais do que você usufruir disso, vai comunicar um Deus àquelas pessoas. Um Deus que cuida, um Deus que provê para aquele que constrói e um Deus que mantém de pé aquilo que foi construído. Afinal, a igreja está de pé, porque o próprio Deus veio a esse mundo e iniciou a sua eclésia. E ela se mantém de pé até hoje. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.